Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a apresentação de uma iniciação científica para o encontro dos saberes. O tema se trata de um estudo empírico sobre a arquitetura de sistemas operacionais de tempo real livres. Meu nome é Rafael de Carvalho e o meu orientador é o Igor Musetti Pereira. Aqui é o sumário da apresentação. Primeiramente, a introdução. Face ao crescimento de sistemas operacionais de tempo real, RTOS, que estão associados, aos sistemas IoT, que é a internet das coisas, tem crescido proporcionalmente o número de projetos de software livre, flows, focados em desenvolver esses sistemas. Dado que a produção de sistemas RTOS livres envolve muitos desenvolvedores, uma prática comum está associada à modularização e à propriedade coletiva de código. E como a modularização e a propriedade coletiva de código estão relacionadas à divisão de um sistema em módulos, ou seja, em partes, componentes, então essa divisão também pode ser compreendida como distribuição de responsabilidade. Já em relação à motivação, já que na maioria dos modelos de software não é considerado o elemento humano, e aqui dando mais ênfase ao elemento humano relacionado à equipe de desenvolvedores, como diagramas de classe, diagramas de componente, até mesmo diagramas de história do usuário, demonstrar a relação entre a estrutura de módulos de um sistema e a estrutura da equipe de desenvolvedores pode ser essencial para entender a modularidade e a propriedade coletiva do código em sistemas RTOS. Como trabalhos correlatos relevantes, temos o da Carla Sanches, que é representado na citação por Santos, que explorou o mesmo tema quanto à modularidade e a propriedade coletiva, mas o dela foi em relação a projetos flows de sistemas gerais. E temos também aqui o trabalho do Parnas, que é sobre como seria a decomposição do sistema em módulos. Bom, quanto aos objetivos, os objetivos principais é responder as seguintes questões sobre os projetos de sistemas RTOS livres. A questão proposta 1 seria quantos contribuidores podem ser considerados responsáveis por cada módulo? E a questão proposta 2 seria em projetos flows. É comum existir módulos com muitos ou poucos responsáveis? E um contribuidor ser responsável por muitos ou poucos módulos? Outro ponto seria investigar o conceito de Collective Code Ownership, que também, traduzindo, é propriedade coletiva do código, e se essa prática é seguida. Agora, como metodologia, se iniciou com a revisão bibliográfica. Em sequência, foram selecionados 9 projetos Flow de sistemas RTOS no GitHub, cada um com mais de 1.000 estrelas. Os dados foram coletados com auxílio do framework PyDriller. Já o algoritmo foi desenvolvido com base na matriz simples e no método DOA. Na matriz simples, as linhas são os módulos. Lembrando que cada módulo equivale a um arquivo. As colunas são os desenvolvedores e as cédulas indicam a porcentagem de responsabilidade. Já o método DOA, ele é uma métrica que indica o grau de autoria. E para analisar, por fim, melhor os resultados gerados pelo algoritmo, também foram criados notebooks para cada projeto. E, por fim, por meio desses notebooks, foram realizadas a análise dos resultados, dos dados. Agora, como resultados, aqui tem o exemplo de uma parte da matriz simples gerada pelo algoritmo, com os dados do projeto Zephyr, e a gente pode ver já de antemão que, por exemplo, o desenvolvedor 2, ele é 100% responsável por vários módulos, enquanto o desenvolvedor 1, o desenvolvedor 4 e o desenvolvedor 6, eles têm uma baixa responsabilidade. Então, isso demonstra casos em que o único desenvolvedor é proprietário de vários módulos. Aqui nós temos um gráfico Bubble Chart, também do projeto Zephyr, que demonstra isso também, É um responsável por vários módulos. Aqui é o próprio desenvolvedor 2, visto como responsável 2.
Lembrando que esse, por ser um projeto muito grande, com muitos desenvolvedores, ele foi dividido em 4 partes, e aqui foram apresentadas apenas 2 partes, para mostrar justamente esses desenvolvedores com muitos módulos, responsáveis por muitos módulos. Então, aqui o número é o desenvolvedor 2, e na parte 2, o desenvolvedor 68. Ambos são responsáveis por mais de 3.300 módulos cada um, representando uma porção significativa do projeto. Então, de acordo com a literatura, eles podem ser definidos como heróis. Aqui estão os resultados obtidos pelo algoritmo. São os projetos e os respectivos proprietários. Essa tabela foi construída na ordem do menor número de contribuidores para o maior. Então, aquele que apresenta o menor número é o FreeRTOS, com 77 contribuidores, enquanto o projeto Zephyr ele apresenta 1.680. Outra observação importante é que nessa tabela RESP-MOD e MOD-RESP correspondem às médias de responsáveis por módulos e de módulos por responsáveis, respectivamente. Outro ponto do resultado dessa análise mostrou que a variação de colaboradores responsáveis entre os sistemas RTOS analisados foi de 15,83% a 46,56%. Então, isso pode ser visto também por meio desse gráfico SDF, o número de módulos por responsável aqui. Então, a gente pode visualizar que mais da metade dos desenvolvedores não são responsáveis por nenhum arquivo. Sendo assim, no Amazon FreeRTOS tem o maior número de responsáveis, 46,56%. O FreeRTOS vem em segundo, com 35,06%, seguido por MBedOS, com 30,50%, Contic, com 26,10%, e Contic NG, com 24,19%. O Riot tem 22,10%. E o Zephyr e o Apache NuGenX possuem os menores percentuais, que é 15,83% e 17,30%, respectivamente. Já a pesquisa de Santos, que foi citada nos trabalhos correlatos, o dela variou de 0,05% a 14,8%. Então, foi uma variação bem menor do trabalho da presente pesquisa aqui, né, analisada. Isso pode sugerir que os projetos desse trabalho possuem uma boa distribuição de responsabilidade, quando comparados com a pesquisa de Santos. Outro gráfico ECDF, né, esse já demonstra o número de responsáveis por módulo, e aqui a gente pode observar que um desenvolvedor pode ser responsável por vários módulos, e em média os projetos têm entre 1 e 2 responsáveis por módulo, e o FreeRTOS, o projeto FreeRTOS, ele se destaca, né, com um responsável a cada 27 módulos. Então, até um desenvolvedor ele acaba administrando uma boa quantidade de módulos, né? Então, a partir desses resultados e da literatura, a gente pode tirar algumas conclusões. Sistemas com proprietários bem definidos tendem a ter uma boa manutenção de código e eficiência na correção de bugs. Presença de heróis é comum em projetos flows, trazendo vantagens e desvantagens. Em relação às desvantagens, está relacionado ao Truck Factor, que mede a rotatividade de desenvolvedores, ou seja, se um desenvolvedor com muito conhecimento fica impossibilitado de estar ali, né? Um momento. De estar ali, isso pode afetar de forma negativa o projeto. Quanto à vantagem, o tempo de desenvolvimento pode ser reduzido quando tem esses heróis, né? Por fim, a conclusão sobre os trabalhos futuros. Então, para entender melhor e confirmar essa análise desses resultados condizem com a realidade quanto à modularidade e a propriedade coletiva de código, pode ser enviado um survey aos responsáveis identificados desses projetos para fazer uma triangulação dos dados e verificação de hipóteses, ou seja, uma validação cruzada dos resultados do presente estudo. O survey seria enviar e-mail
eu entrar em contato com os principais responsáveis, né, com alguns questionamentos para entender se bate com, se eles entendem que o resultado do algoritmo bate com a realidade. Então, por fim, as referências, né, do trabalho, e muito obrigado.